Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades. Começando então mais um Top Atualidades, que, como sempre, professor Marcos José e material da Raquel Basilone. Esse top, que vai de 25 de novembro a 1º de dezembro, inicia com Brasil Sociedade, falando de Senado aprova projeto que prioriza a guarda compartilhada. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que regulamenta a guarda compartilhada. O texto, que altera o Código Civil, segue agora para a sanção presidencial. A proposta estabelece que a Justiça deverá conceder guarda compartilhada aos pais, mesmo quando não houver acordo entre eles quanto à guarda do filho. Pela lei atual, a guarda compartilhada é aplicada sempre que possível, segundo o texto da lei. Então, como já foi lembrado, né? Eu acabei de ler e você ouviu, isso tem a ver com Código Civil e não com a Constituição. Então, é lógico, você que acompanha aqui o nosso top, vai fazer aquela pesquisa básica, não é? Vai acompanhar aí essa questão, né? Porque, afinal de contas, isso mexe um pouco, ou talvez até muito, com a nossa sociedade e não pode deixar de ser analisada por você que está preocupado, que está querendo aprender, não é? Ou a entender melhor atualidades. Então, fique espertinho, ok? E vamos para outra notícia. Roberto Gomes Bolanhos, criador do Chaves, morre aos 85 anos no México. O ator Roberto Bolanhos morreu aos 85 anos nesta sexta-feira em sua casa em Cancún, no México, segundo informações da Televisa. Com problemas respiratórios, dificuldades para se locomover e se mexer, o ator e comediante havia se isolado com a família em Cancún, segundo informações do jornal El Universal. Então, não é preciso eu ficar aqui falando, não é, de Bolanhos, do seu personagem mais famoso, o Chaves. Não contavam com a minha astúcia, apesar de que esse não é o jargão do Chaves, né? Você que conhece ele melhor que eu sabe disso. Mas tá aí mais um nome, que nesse ano de 2014 tivemos vários nomes, né, de falecimento, aí vai de memória rápida, um Jair Rodrigues, um Luciano do Vale, um Rubem Alves, um Suassuna. Então, tivemos aí muitos nomes, tanto nacional, não é, como internacional, que vieram a falecer. Então você coloca o Chaves mais nessa lista aí de falecidos. Legal? Continuando aqui o nosso top atualidades, que vai falar agora sobre meio ambiente. Desmatamento na Amazônia é o segundo menor já registrado, né? Isso pode causar uma confusão, hein? Vamos lá. O desmatamento na Amazônia voltou a cair neste ano, 2014, de acordo com dados oficiais divulgados ontem. Aí, olha, o que é importante? Depois de subir, no período de 2012 a 2013, a taxa de derrubada da floresta de 2013 para 2014 diminuiu em 18%. Foi o que informou o sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Os dados podem sofrer atualizações até maio, mas o Ministério do Meio Ambiente declara que elas não irão mudar o fato de que o número é o segundo melhor da série histórica. O estado que teve o pior resultado absoluto
de novo, foi o Pará, com 1.829 quilômetros quadrados. Apenas Roraima, com 37%, e o Acre, 41%, tiveram um aumento do desmatamento em comparação ao período anterior. Então, aí, inclusive a semana passada, um aluno havia conversado comigo lá através do Face, perguntando, mas espera aí, o que está acontecendo? Eu ouvi falar que caiu, então isso realmente causa confusão. Então, por isso que eu deixei aí grifado, não é? Ó, vamos deixar aí, ó, tá aí grifadinho para você. Né? Depois de subir 29% no período de 2012 e 2013, né? A taxa 2013 e 2014 voltou a cair. Então, isso tem que ficar muito claro na sua memória. Por quê? Porque dependendo de uma questão de atualidades que for elaborada, é lógico que dá sim para você deixar o candidato na maior confusão. Então, cuidado, observa, está aí o site aí embaixo, não é? De onde a Raquel tirou o povo, papapá. Isso, e lembre-se que o Pará, para variar, foi o estado com o maior desmatamento absoluto. Beleza? Vai pesquisar direitinho? Legal. Esperamos. Continuando aqui o nosso top de 25 de novembro a 1º de dezembro. Mundo Relações Internacionais. Petrobras admite que é investigada nos Estados Unidos. A Petrobras admitiu pela primeira vez que está sendo investigada pela SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, equivalente aqui no Brasil à Comissão de Valores Mobiliários. Em nota, a Petrobras disse que recebeu uma notificação da SEC da última sexta-feira, com um pedido de envio de documentos relativos a uma investigação da empresa. A Petrobras declarou que vai atender as autoridades públicas americanas, como tem feito com as autoridades brasileiras. E, de fato, tem sido feito sim, porque se tem uma coisa que está quase todo dia agora nos jornais aqui do Brasil, é a questão da Petrobras, que eu acredito você deve estar acompanhando bem de pertinho. Como, de repente, isso eu dou aqui como... vou dar aqui um exemplo do que aconteceu em 2012, que foi o pico do mensalão. Então, eu dizia assim para os alunos, relaxa que mensalão não vai cair. Eu estou dizendo isso em relação ao TJ de 2012, mas eu não posso garantir para o TJ agora 2014. Mas a questão da Petrobras é muito difícil de cair. Pode cair? Lógico, não vou te dar 100%. Mas, quando o assunto como é o caso da Petrobras agora, geralmente as organizadoras deixam meio de lado. Por quê? Porque elas têm munição, elas têm outros e vários assuntos para ser trabalhado, ao invés de pegar uma questão que está sendo tão minuciosamente acompanhada pela imprensa, a organizadora prefere ir buscar um outro assunto, tá bom? Mas, cuidado, hein? Eu não estou dando garantia de 100%. E, lógico, você vai acompanhando de pertinho mais essa questão da Petrobras. Beleza? E vamos lá, continuando aqui o nosso top. Mundo Sociedade. Função da mulher é ser mãe, diz presidente turco. Para islamita Erdogan, considerar homens e mulheres iguais não é natural. Em evento sobre os direitos das mulheres, nesta segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a função primordial do sexo feminino é a maternidade. Você não pode colocar homens e mulheres em patamar igual. É contra a natureza. No lugar da igualdade,
o presidente propôs a busca da equivalência perante a justiça. Para ele, a igualdade transforma a vítima em opressor pela força e vice-versa. Erdogan tentou usar o Alcorão para reforçar sua tese. Apesar disso, afirmou que seu governo sempre apoiou a presença das mulheres da política e da economia. No entanto, a opinião foi encarada com naturalidade pelas responsáveis pela organização do evento. Então, lógico, você sabe que Erdogan, que era, como já foi dito aqui, o premier na Turquia, e ele é islamita, é lógico que ele vai ter essa linha de pensamento. Nisso, o homem islamita Erdogan, ele tem mais que ter mesmo essa linha de pensamento. O que surpreende é o fato dele ser um chefe de Estado. Tá? A Turquia não é um país que possui religião oficial. No entanto, vem preocupando muita gente dentro da Turquia o crescimento de um movimento fundamentalista que, pelo que a gente percebe aqui, Erdogan está afinadinho. Não podemos esquecer também que aqui no Brasil temos exemplos iguais. Quando a gente vai falar aqui de questão do direito das mulheres, do direito das minorias, né? O casamento homoafetivo, a questão desta relação que mexe, né, com os grupos fundamentalistas, onde o Congresso Nacional tem esses grupos presentes, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas evangélicas, não é? Formam aí um grupo coeso que entende muitas vezes que não há necessidade alguma do Estado ser laico. Então, isso que é dito aqui por Erdogan, lá da Turquia, é realmente preocupante. E se eu fosse você, faria aí aquela pesquisa que eu sempre peço, não é? Entenda o problema da Turquia ou entenda o governo de Erdogan, você vai ver que esse cara vem causando lá na Turquia já faz tempo. Não à toa, o ano passado, durante junho de 2013, houve também manifestações na Turquia, que como o Brasil é um país em desenvolvimento, emergente, e Erdogan chegou a citar o Brasil dizendo que o que acontecia aqui e acontecia na Turquia fazia parte de um complô para derrubar governos legítimos, representativos, não é? De países em crescimento econômico. Então, a cabeça do Erdogan realmente surpreende e, se eu fosse você, acompanharia isso de mais perto. Beleza? Outro assunto entrando aí, e está de volta, né? Está aí a cidade de Ferguson. Você está vendo aí o Michael Brown, não é? Já falecido, foi praticamente alvejado por várias vezes pelo policial. Então tá lá, ó. Júri rejeita indiciar policial por morte de jovem negro nos Estados Unidos. Com prédios ainda queimando em Ferguson, o prefeito de St. Louis, Francis Ley, afirmou nesta terça-feira que irá preparar melhor a segurança após a eclosão de violentos protestos contra a decisão de um grande júri que livrou um policial branco de ser processado pela morte de um adolescente negro. Então, isso teve um desenrolar aí. Teve no primeiro semestre, eu toquei nesse assunto aqui, nos tops, se você for procurar, você vai ver. Esse rapaz negro é o Michael Brown, levou 7 tiros do policial, que alegou que o rapaz olhava para ele como se fosse um louco, queria matá-lo. Então, ele se viu na obrigação de se defender. Deu 7 tiros no rapaz. E é lógico que isso nos Estados Unidos provoca uma onda de violência, que inclusive até o próprio presidente Barack Obama se vê no direito, né, e também no dever de falar sobre o caso. Então, no primeiro semestre nós tivemos o problema quando o Michael Brown foi assassinado e agora que foi feito o julgamento e o policial foi absolvido, inclusive agora no domingo, a notícia pelo menos que correu é que ele renunciou ao cargo de policial. Isso continua a provocar aí na gente, né, essa questão da leitura
e de acompanhar de perto esses casos de racismo, né, de intolerância, de violência. É como aqui no Brasil, que eu digo para vocês que vão fazer a prova agora no dia 7, cuidado com aquela questão do Daniel Alves, cuidado com a questão de não somos todos macacos. Lembre-se que isso ocorreu, né, esse caso ocorreu na Espanha, durante o jogo do Barcelona. E aqui no Brasil, a FIFA, como sempre vem fazendo, fez uma campanha contra o racismo. Não esquece também o caso, né, do goleiro Aranha, com o jogo Santos e Grêmio em Porto Alegre, tá? A Patricinha, que diz que não é racista, mas que agora está respondendo por isso na justiça, mas ela não está presa. Então, sim, você tem que aproveitar agora aqui essa deixa aqui do Top Atualidades e ficar espertinho, dar uma lembradinha aí na questão. Legal? E vamos resolver o desafio da semana passada. Em novembro de 2014, o Estatuto da Terra completa 50 anos. Criado no primeiro ano de ditadura militar, seu objetivo era reduzir a tensão no campo, uma das marcas do período de João Goulart, 61 a 64. Passadas 5 décadas, o campo brasileiro recebeu grandes investimentos e a produção foi modernizada. Sendo assim, marque a frase incorreta sobre o problema fundiário no Brasil. Letra A. No governo Dilma, houve queda no assentamento de famílias sem terra. Letra B. Nos governos FHC e Lula, houve um grande aumento de famílias assentadas. Letra C. No Brasil, predomina a grande propriedade rural, com a terra concentrada em poucas mãos. Letra D. A reforma agrária ajuda a população no campo, conter o êxodo rural e evitar o inchaço das cidades. E letra E. Após o governo Lula, a distribuição de terras no Brasil deixou o país com menos problemas de terras, mas a mão de obra barata está em queda. E aí, candidato, você que escolheu a sua alternativa, vamos ver se acertou. Isso, a letra E. Essa é a incorreta. Após o governo Lula, a distribuição de terras no Brasil deixou o país com menos problemas de terras? Não. Infelizmente não, tá? Problemas de terra no Brasil ainda estão em alta, continuam. Mas a mão de obra barata está em queda. Isso daí realmente a gente pode até abrir uma discussão. Agora, no caso aqui dos problemas fundiários que o Brasil atravessa, e isso já é histórico, você, como uma pessoa que quer entender de atualidades, tem que acompanhar de perto. Então, aí a explicação. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e vem batendo sucessivos recordes na produção de grãos. Nossa agricultura e pecuária são modernas e atendem à demanda no mercado internacional e nacional. No entanto, os benefícios ficam nas mãos de poucos, que são os grandes produtores rurais. O problema no campo ainda é grave e os conflitos ainda ocorrem, registrando mortes e ocupações irregulares. Você não deve se esquecer que dos 5 países com as maiores proporções, né, os maiores territórios, que você tem aí a Rússia, o Canadá, a China, os Estados Unidos e o Brasil, o único país que tem problema fundiário é o Brasil. Então, terra no Brasil ainda é uma questão complicada, delicada. Então, no caso desses governos anteriores, como Fernando Henrique, Lula, Dilma, há sim sempre, tem que haver sim sempre um empenho para distribuir melhor essa terra. Só que a gente sabe que a bancada ruralista em Brasília complica muito as iniciativas do governo federal. Então, sempre que você ouviu falar, aí no caso de jornal divulga, massacre ou morte de líder de sem terra ou morte de líder indígena, você tem que acompanhar isso de perto, porque, lógico, isso dá a questão de prova de atualidades. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana.
Leia com atenção. Geólogos da Universidade de São Paulo elaboraram um projeto que propõe captar 1.000 litros de água por segundo do aquífero Guarani em Itarapina, a cerca de 190 quilômetros da capital, para abastecer até 300.000 pessoas que são atendidas hoje pelo Sistema Cantareira, na região de Piracicaba. A proposta serviria para reduzir o estresse sobre o manancial, de onde a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, já capta a água da segunda cota do volume morto. Sabendo da importância do aquífero Guarani, o governo de Geraldo Alckmin vem trabalhando a possibilidade de resolver o estresse hídrico na Grande São Paulo. Sendo assim, aponte a alternativa correta. Letra A. O governo de São Paulo está com planos de explorar melhor esta reserva de água encontrada nos lagos do Pantanal Paulista, região noroeste de São Paulo. Alternativa B. O governo entende que, apesar de poluída, as reservas dessa água subterrânea da Grande São Paulo possuem sim um potencial para ser tratada e explorada. Letra C. O governo de Geraldo Alckmin, após acordo com o governo federal, entende que é necessário explorar a água subterrânea existente na Grande São Paulo. Letra D. O governo de São Paulo, mesmo contrariando o governo federal, vai sim explorar a água do aquífero, já que o laudo técnico da USP comprova a viabilidade do projeto. E letra E. O governo de Geraldo Alckmin, conforme o projeto técnico da USP, pode começar a explorar as reservas de água do aquífero Guarani, também conhecido como aquífero do Mercosul. E esperando que você tenha gostado de mais esse Top Atualidades, desejo a todos vocês uma boa semana, ok? E para vocês que me acompanham aqui o NEAF nesse Top Atualidades e que vai fazer a prova no dia 7 de dezembro agora para o TJ, quero reforçar mais uma vez uma excelente prova, muita calma, muita força e estamos aqui pensando em vocês, ok? Um grande abraço e até a semana que vem.